falado sobre casamento, temos tido encontros de casais, nos quais também temos motivado e tentado, pelo menos, motivar e desafiar os casais desta igreja. O tema que eu dei, casamentos saudáveis, tem a ver com um texto. O texto fala sobre casamento, sobre relacionamento, e os versículos de 1 a 7 a gente vai trabalhar sobre isso. O interessante é que Pedro usa 6 versículos para falar sobre as esposas e um versículo para falar sobre o marido. Mas não pensa que o marido é melhor, não. É porque as esposas nessa época, elas eram mais vulneráveis. Por isso ele gasta mais tempo para encorajá-las. E gasta não só com os homens, porque eles não são aqui alvo de muita luta, como as mulheres eram naquela época. Ok, deixa eu me introduzir o meu assunto. Eu servi quartel, tenho um grande prazer de ter servido quartel, gosto muito, por isso muitas mensagens eu lembro de fatos e episódios que aconteceram, porque eu acho que serve de boa ilustração. Quando eu era aspirante, na primeira companhia que eu servia, tinha um lema desse homem, que viveu no século XVIII, na verdade século XIX, 1808 até 1879, chamado General Osório. O lema dele era muito interessante. Cada vez que eu entrava na companhia, eu batia os olhos e nunca esqueci desse lema. É fácil a missão de comandar homens livres. Basta mostrar-lhes o caminho do dever. Isso é interessante. Isso era colocado na mente dos soldados. Dificilmente, quando eu tinha que colocar em ordem o meu pelotão para apresentar para o comandante da companhia, eu não saía correndo atrás deles porque já tinha dado a hora. Fulano, vamos depressa. Não fazia isso. Na hora certinha, todos os soldados do meu pelotão estavam lá, era só dar a ordem para eles, eles ficavam na posição de sentido, e eu apresentava então o meu pelotão sem alteração para o comandante, porque eles seguiam essa orientação. A missão do tenente era comandar homens livres, apontando para eles o caminho do dever. Então eu trouxe essa frase para mostrar para vocês que de fato nós não éramos naquela época homens livres, porque vocês sabem que todos nós somos escravos do pecado. Mas nós hoje somos verdadeiramente pessoas, irmãos e irmãs, verdadeiramente livres, porque nós fomos libertados por Jesus. Se há um povo na terra que é verdadeiramente livre, a Bíblia diz que é o povo de Jesus, porque o pecado não tem mais domínio, nós não somos mais escravos do pecado. Por isso Pedro vai nessa direção, e ele vai dizer para a gente lá no capítulo 2, versículo 16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Viver de maneira livre, como eu tenho sempre falado para esta igreja, não é viver da maneira como a minha cabeça quer. Não é isso não. Viver de maneira livre é não permitir que o pecado me domine e eu seja escravo do pecado e de Satanás. Por isso ele está dizendo que viver como pessoa livre é viver como servo de Deus, conhecendo a vontade desse Deus maravilhoso e fazendo a vontade dele. Portanto, hoje minha missão não é mais como um tenente, mas minha missão como pastor é mostrar para vocês o caminho do dever na área conjugal hoje à noite. Eu quero dar algumas pinceladas sobre esse texto. Porque, fala comigo isso aqui, olha, porque é fácil a missão do... Basta mostrar-lhes. Então hoje o que eu quero fazer é isso. Eu quero mostrar para uma igreja que é livre o caminho do dever, porque é fácil comandar crentes livres, e o pastor acredita nisso. Vamos ler o texto juntos. Pedro 3, de 1 até o 7, diz assim: do mesmo modo, ou igualmente, algumas versões trazem essa palavra, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro,
ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam vestir-se ou adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ok, para entender esse texto, a gente tem que voltar os nossos olhos lá para o versículo 13, porque todo esse parágrafo tem um verbo que é o principal de toda essa oração, que é o verbo sujeitar-se. Hipotasso na língua grega é um termo militar, onde o soldado bate continência para o seu superior. Então, Pedro está dizendo, olha, que de maneira geral, versículo 13, por causa de Jesus, do Senhor, todas as pessoas deveriam se sujeitar a toda a autoridade constituída entre os homens. E aí ele vai elencar 3 momentos em que o crente, o cristão, precisa aprender a submissão. Ele vai falar de ser submisso ao Estado, nós já estudamos isso, do versículo 3 ao 17. Ele vai falar de relação de trabalho, patrão e empregado, nós estudamos isso no sermão passado também. E agora ele vai falar da família, que é tão bombardeada pela mídia. Quem gosta de assistir malhação, quem gosta de assistir novela, tem ouvido e visto como a mídia está tentando destruir os valores da família, e nós precisamos aprender a orar por isso. E no contexto de tudo isso, lá encravado no meio disso, ele está falando, olha, eu não estou dando leis legalistas para vocês, eu estou apresentando para vocês um modelo de submissão, que é o próprio Senhor Jesus, que também foi humilhado, que foi negado o direito dele, mas ele não revidou, ele não bateu de frente, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Então esse é o modelo que nós temos. O objetivo dessa carta, eu já também falei para vocês, havia naquela época, e hoje também, pessoas que estavam falando mal dos crentes. Mas por que falavam mal dos crentes? Porque tem muito crente picareta. Na verdade tem muito falso crente, muito falso pastor. E a mídia focaliza esses falsos e coloca todo mundo dentro da mesma panela. Naquela época não era diferente. Os crentes no primeiro século, eles eram bombardeados, primeiro por Nero, que era o imperador. Ele botava no Jornal Nacional, botava na Band da época lá, acusações contra os cristãos. Por isso eles eram tão perseguidos. Vocês conhecem a história dele, nós já ouvimos aqui. Ele colocou fogo em Roma e colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Então, ser cristão no primeiro século não era uma boa coisa, porque as calúnias eram muito grandes. Eles eram chamados de picaretas, eles eram chamados de adúlteros, de muitas outras coisas, pagãos. Então o que Pedro está dizendo nesta carta é o seguinte: gente, vocês precisam aprender a viver de uma maneira coerente com a fé de vocês, para que vocês possam calar a boca daqueles que estão nos acusando. É isso que nós temos que fazer hoje. Muitas pessoas falam mal dos crentes, eu vou dizer para vocês com razão, porque tem muito crente dando mau testemunho da sua fé. Então nós precisamos hoje à noite ouvir o que Deus está falando através do apóstolo Pedro. Olha esse versículo 2:12 na sua Bíblia. 2:12 ele diz assim, olha: vivam entre os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não são crentes.
os incrédulos. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para quê? Com qual finalidade? Mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação ou intervenção. Então, o antídoto, Pedro está dizendo, contra as calúnias dos incrédulos é um bom comportamento. Se você viver uma vida coerente com a sua fé, os incrédulos vão olhar para você e vai dizer assim: não, tem muito crente que não, mas esse aí é diferente. Olha outro texto, no versículo 14, ele retoma a mesma ideia. Ele diz assim: seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, 15, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos... Quem são os insensatos? Os incrédulos. Por que Pedro está chamando eles de insensatos? Falta de conhecimento do que é o verdadeiro cristianismo. Terceiro lugar, capítulo 3, versículo 16. Olha o que ele diz. Vamos ler o 15 e o 16 para pegar a ideia. Antes, vamos ler o 14 para pegar a ideia melhor ainda. Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam, não tenham medo daquilo que eles, os incrédulos, temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para dar resposta a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Lembra da Bárbara? Quando o papai chegou em casa, o que significa essas 3 janelas? Pai, agora eu sou uma cristã. Eu quero reverenciar o meu Deus trino, Pai, Filho e Espírito. O que significa essa cruz? Ela deu respostas plausíveis da sua fé. É isso que Pedro está dizendo. Estejam sempre preparados para dar resposta a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 16. Contudo, façam isso, deem uma resposta não bravo, com mansidão e respeito. Cada um pode ter a sua religião que quiser, mas você também pode dar testemunho da sua fé. Mas faça isso não zombando da fé do outro, faça isso com mansidão, faça isso com respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então esta é a ideia da carta. Pedro está encorajando os cristãos a terem um bom comportamento, a serem crentes verdadeiros, não da boca para fora. Porque naquilo que os incrédulos falam mal contra a gente, eles vão ter que dar o braço a torcer e falar: não, tá certo, só você que é diferente, mas os outros. Então seja você um cristão diferente. A minha proposta para vocês hoje, que eu gostaria que vocês entendessem, é que o casamento precisa de manutenção. Como eu cuido dessas plantinhas aqui semanalmente, eu agoo, o Paulo de vez em quando ele traz para mim lá como é que chama que é trem lá, Paulo? Adubo, defensivo agrícola, eu jogo nessas plantinhas tudo. De vez em quando uma morre, não tem jeito não, mas é por causa da mão do homem. Mas a manutenção de um casamento saudável requer dos cônjuges desempenho de suas funções matrimoniais, para o bem da família e para a glória de Deus. Existem funções dentro do casamento, e a gente não pode relegar isso, e nem delegar isso. A gente precisa desempenhar, a gente precisa aprender a manter isso. No entendimento de Pedro, aquilo que eu falei com vocês, o comportamento exemplar dos cônjuges cristãos no casamento vai se constituir num poderoso testemunho perante os incrédulos. Você quer ganhar pessoas para Cristo? Parentes, amigos. Às vezes a sua vida vai falar mais alto do que suas palavras.
Por isso Pedro vai dar 3 orientações para as mulheres. E vai colocar 2 responsabilidades sobre os homens. Ok? Então vamos lá, caminhando devagarzinho. Vamos ver o contexto aqui do capítulo 3. Pedro está escrevendo para mulheres que são crentes, cujos maridos são incrédulos. E daí, por ele gastar 6 versículos para essas mulheres, não é porque elas tinham que aprender mais, é porque elas eram mais vulneráveis do que os homens. Como é que eu sei que ele está falando para a mulher crente que tem um marido incrédulo? Olha como ele diz assim: do mesmo modo, ou seja, igualmente ao que ele já falou de ser submisso ao governo, ao patrão, ele está falando que dentro do lar existe uma função de liderança que Deus outorgou para o homem, não para as mulheres. O feminismo é um extremo. O feminismo quer fazer com que as mulheres tenham aquilo que Deus não deu para elas. O machismo é um outro extremo, quer roubar das mulheres aquilo que Deus deu a elas. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio bíblico ao ouvir a palavra de Deus. Veja, como que eu sei que ela é crente e o marido é incrédulo? Porque Pedro ele usa uma expressão que é comum a maridos ou pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador. Ele diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra. Obedecer a palavra significa, ele ainda não é crente. Então, o alvo de Pedro para essas esposas, irmãs em Cristo, é que elas pudessem, com sua vida, ganhar esses maridos para Cristo Jesus. Sabe por que no primeiro século a igreja encheu-se de mulheres? Porque a mensagem do Evangelho veio de encontro com a necessidade delas. Mulher no primeiro século era objeto, prestava para nada. No judaísmo, o judeu ele orava e agradecia a Deus porque ele não nasceu um gentil e ele não nasceu uma mulher. A mulher, ela estava depois dos animais. Ele agradecia a Deus porque ele tinha ovelhas, animais. Aí depois ele agradecia a mulher que dava filhos para ele. Então, quando o Evangelho chegou aos ouvidos das mulheres, o Evangelho mostrou que elas tinham a mesma dignidade do que os homens. O Evangelho mostrou que as mulheres eram tão importantes para Deus como qualquer macho. E isso acalmou o coração e encorajou o coração dessas mulheres. A religião é que deturpou isso, com o machismo, e uma reação das mulheres foi o feminismo. Mas olha, por que a esposa estava vulnerável naquela época? Volta algumas páginas comigo para 1 Coríntios, capítulo 7. Quando o marido chegava em casa e a esposa dizia para ele assim: olha, bem, eu não vou queimar mais incenso para esses deuses seus aí mais não. Agora eu encontrei o Deus verdadeiro. Eu entreguei minha vida para o filho dele, o Salvador que morreu na cruz. Sabe o que o marido podia fazer com a esposa? Pica a mula, pega suas trouxinhas, vaza. E era isso que acontecia. Por isso elas eram mais vulneráveis. E Pedro então está tentando encorajá-las, acalmá-las a ter uma atitude de dependência de Deus. Olha comigo lá no capítulo 7, versículo 13, diz assim: se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. O cristão nunca deve tomar a iniciativa do divórcio, pois Paulo diz: o marido descrente é abençoado, é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada, abençoada por meio do marido. Se não fosse assim, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Filhos que nascem de cônjuges cristãos têm mais privilégio do que aqueles que não são. Por quê? Porque vão poder, como a Bárbarazinha, desde pequenininho, ouvir de Jesus e ter o coração mais pronto para recebê-lo como Salvador. Mas olha aqui, versículo 15:
Todavia, se o descrente quer separar-se, que se separe. A iniciativa é do incrédulo, nunca do crente. O que Pedro está dizendo é que, por mais que a esposa crente dê um bom testemunho, mas o marido diz assim: olha, se você não queimar incenso para os meus deuses, eu não te quero mais aqui em casa, vai embora. Pedro está dizendo: olha, vai embora. Porque o marido pode até proibir a esposa de vir na reunião da igreja, mas ele não pode proibir a esposa de amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Então é para proteger essa mulher que Pedro está dando essas orientações que nós vamos seguir daqui para frente. Veja lá comigo quais são essas orientações e qual é a primeira orientação dele para as esposas. É uma ordem. Versículo 1 ele diz, é a mesma palavra que ele usou lá no 13, é a mesma palavra que ele usou no 18, ele está usando agora para as mulheres. Hipotasso, sujeite-se cada uma a seu marido. Por que ele está falando isso? Porque ele quer que esposas não sejam mandadas embora de casa. Ele não quer ver famílias destruídas. Ele quer ver esposas batendo continência para o seu marido, entendendo isso, que o marido é o líder que Deus colocou naquele lar, naquela família. Ela não deve bater de frente com ele, ela não deve a querer dominar o lar, mas colocar-se sob a liderança do marido. Assim como Deus fez isso com o governo, fez isso com o trabalho, fez isso com a família também. Olha o que Paulo fala em outro texto, não precisa abrir lá. Ele diz: quero porém que vocês entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. A palavra kefalé no grego, cabeça, significa autoridade. Não significa que a mulher é inferior ao homem. Significa que dentro da função do casamento, ela tem uma função debaixo da autoridade do marido. Assim como Cristo não é inferior a Deus, mas ele, como Salvador, ele tinha uma função ao ponto dele orar e dizer: o Pai é maior do que eu. Não em termos de posição, em termos de função. Assim como você lá no trabalho, você não é inferior ao seu patrão, mas você tem que se submeter à função de empregado, porque ele é o dono da empresa, ele é que paga o seu salário. Assim como que você não é inferior a nenhum deputado Temer, você tem a mesma posição, mesma dignidade, mas funções diferentes. Entenderam isso? Então Pedro está orientando as esposas a serem submissas, e ele vai dar uma segunda orientação, mostrando para elas: olha, esposa, sejam honestas com seus maridos. Olha que interessante, a parte B do versículo 1 diz assim: a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Qual é a tendência, mulheres, de vocês, quando vocês acham que estão com razão? É falar. Falar. E fala demais. É por isso que o escritor bíblico diz assim: olha, é melhor morar no telhado do que conviver na mesma casa com uma mulher rixosa, que está sempre pegando no pé. Então Pedro está dizendo: olha, esposas cristãs, calem a boca. Ele está falando isso para o bem da família. Claro que nós mudamos, o contexto é outro, mas naquela época, como eu já falei para vocês, o marido podia dar o pé na poupança da esposa se ele chegasse em casa e ela começasse a pegar porque tem uma luz para trocar, já tem uma semana e ele não troca aquela luz. Então Pedro está dizendo: olha, sabe como que você vai ganhar o seu marido? Não é pregando para ele, falando que ele é pecador, que ele vai para o inferno. Cala a boca, viva. É isso que ele está falando. A sua vida tem muito mais poder de persuasão do que suas palavras. Eu tenho falado isso para as minhas irmãs em Cristo. Quanto mais você fala para o seu marido,
menos ele te ouve. Quanto mais você vive a vida cristã para o seu marido, ele vai observar que tem alguma coisa diferente. É isso que Pedro está dizendo. O seu marido vai ser ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Como? Versículo 2: observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Essa palavra honesta significa pura, sem segundas intenções. Eu acho que mulher entende muito bem isso. O que Pedro está dizendo: olha, mulheres, não hajam com segundas intenções, sejam honestas, puras, para que os seus maridos possam olhar para vocês e ser impactados com sua vida e dizer: olha, os meus deuses não foram capazes de transformar o coração da minha esposa, esse Deus dela é mais poderoso do que os meus, porque mudou. Eu vejo uma outra mulher aqui dentro de casa, e vai acompanhar essa mulher para a igreja, para ouvir sobre esse Deus. É isso que Pedro está dizendo. Olha que Paulo falou para as esposas mais velhas, através do pastor Tito. Ele diz assim: ensine as mulheres casadas, as mulheres mais velhas, a serem reverentes na sua maneira de viver. Interessante, a mesma palavra que nós usamos para ser reverente a Deus, respeitar a Deus, ele está usando para a esposa ser reverente para com o seu marido. Ensine as mulheres casadas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a vinho, cerveja, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, as esposas mais velhas poderão orientar as mulheres, esposas mais jovens, a amarem seus maridos. Pedro está dando orientações muito práticas, muito simples. Sejam submissas, sejam honestas. Terceiro lugar, esposas, mantenham o equilíbrio, nem para um lado, nem para o outro. Querem ver isso? Versículo 3: a beleza de vocês, mulheres, esposas, eu quero aqui abrir o leque, porque embora ele esteja focando para as mulheres casadas, eu quero abrir o leque para todas as mulheres, mesmo as não casadas. Ele está dizendo: olha, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ei, para aí. Será que Pedro está dizendo que as mulheres têm que vestir-se como mulambas? Será que as mulheres não podem passar um bastiãozinho na boca? Fazer um coque no cabelo, usar uma roupa bonita? Será que é isso que Pedro está dizendo? Eu creio que não. Eu creio que ele está querendo dizer do extremo. Ele está dizendo: esposas, a maneira como você vai conquistar o seu marido não é com as coisas exteriores. Isso pode te chamar a atenção durante um tempo, mas vai chegar um tempo que a gravidade vai puxar tudo para baixo, aí não tem como. Então que a beleza de vocês não seja o exterior. Por isso que ele vai contradizer, ele vai fazer um contraste. No versículo 5 ele diz, 4, ele vai dizer: ao contrário, a beleza de vocês, que a gravidade não puxa para baixo, que o tempo não apaga, esteja no homem interior. Ele está falando do ser, do caráter, daquilo que nós somos. O tempo pode passar, mas nada muda aquilo que cada um é. Por isso ele está falando para as esposas, que a beleza de vocês tem que estar lá dentro do coração, de uma forma que não perece, que não acaba. Beleza demonstrada, olha aí, irmãs, num espírito dócil e tranquilo. Algumas versões traz a palavra mansidão, que é de grande valor para os homens. Não dão valor a isso, mas não se preocupem. Você não tem que estar preocupado em agradar os homens. Você tem que estar preocupado em agradar a Deus. E ele então, ele nesse contraste, ele está chamando a atenção das minhas irmãs.
Queridas, eu creio que há um jeito modesto de se vestir. Você sabe o que atrai os homens? Visão. Quando um homem vê um decote, quando um homem vê uma roupa transparente, quando ele vê uma mulher qualquer chamar atenção para o corpo dele, sabe como que ele reage? Yahoo! Ele reage assim. Ele reage dessa maneira. Ele pode não gritar como eu, mas lá dentro ele está gritando. Porque o homem cristão, ele é homem. O que torna o homem cristão diferente do incrédulo é que ele tem o domínio próprio do Espírito Santo. E o Espírito convence de que ele tem uma esposa, que ele tem que ser fiel. Mas as esposas crentes precisam entender isso. Por isso o seu vestuário, volta algumas páginas comigo para trás. Vamos comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo. Timóteo capítulo 2, verso 9. Olha que Paulo instrui, mesmo tema que Pedro, as esposas, as mulheres. 1 Timóteo 2, 9, amém? Olha o que ele diz: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não chamando atenção para si mesmas, para o seu corpo, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas, ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. O tema é o mesmo, é uma vestimenta que possa de fato glorificar a Deus. Então eu creio que Pedro está chamando as mulheres para terem equilíbrio. Não é que elas têm que se vestir como mulambas, mas ter o equilíbrio entre o exterior e o interior. Mas se tem que foque no interior. E ele vai dar o exemplo de mulheres do passado. Volta comigo lá para 1 Pedro. No versículo 5 ele fala: pois era assim que também costumavam vestir-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas também se sujeitavam, cada uma, a seu marido. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas a Bíblia não está dizendo que a mulher tem que se sujeitar aos homens. Você entendeu isso? A mulher tem que se sujeitar ao seu marido. E aí ele vai dar o exemplo de Sara. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, versículo 6, como Sara. Ele vai dar o exemplo dela, esposa de Abraão, que obedecia a Abraão e chamava. Aqui na igreja, quem é que chama marido de Senhor? Quem é que chama? Na Dona Shirley chama o velhinho de Maria Helena, é a única que eu vejo até hoje. Seu Luiz. Você fala também, Dona Shirley Alcides? Ela chama ele de velhinho, senhor. Olha, eu não creio que Pedro está dizendo que nós agora temos que ordenar as nossas esposas nos chamar de Senhor. O que ele está usando para o contexto da época é que as esposas precisam aprender a respeitar os seus maridos. Gente, que coisa dura é quando a gente às vezes vê a esposa batendo boca com o marido e querendo ser mais do que ele. Falta de respeito. Talvez você possa até estar com a razão, mas ali não é o lugar, não é a hora. Talvez você vai ganhar isso lá em casa, de uma outra maneira. Então chamar de Senhor não é uma ordem para agora todas as esposas, mas é aprender a respeitar os homens que Deus colocou sobre a vida de vocês. Agora vem os homens. Duas responsabilidades que Pedro traça nesse versículo para os homens. E depois ele vai falar de 3 motivos, 3 razões por que ele está dando responsabilidades aos homens. Então vamos lá comigo. Aqui ele está falando de um homem que é crente, e eu acredito que a esposa também, porque volta para a época de Pedro,
quando a esposa se convertia, muito dificilmente o marido seguia a esposa na mesma fé. Mas quando o marido se convertia, a esposa seguia na mesma fé. Por isso, Josué pôde dizer assim: eu e a minha casa. Vai falar isso hoje lá na sua casa para você ver. O contexto é outro. Então, o marido agora, ele é exortado a ter algumas responsabilidades em relação à sua esposa. Olha o versículo 7 comigo. Primeira responsabilidade: do mesmo modo, ou igualmente, vocês maridos, crentes, sejam sábios no convívio com suas mulheres. A palavra que ele está usando aqui é a ideia de você ser caseiro. É uma palavra, essa palavra da língua grega aqui, ó, sinoikos, são duas palavras. Isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra palavra. Então o que ele está falando para os maridos? Estejam mais em casa, atentem para as necessidades da sua esposa, seja companheiro. Sabe o que significa companheiro? É alguém que come pão junto. Essa é a ideia de comunhão, de companheirismo. E é isso que Pedro está falando para os maridos. Sabe por quê? Vamos voltar para a época. O marido era o bambambam, esposa era coisa. Esposa não tinha valor. Mas agora o Evangelho vem e resgata a dignidade das esposas e coloca uma responsabilidade sobre os maridos crentes. Maridos que até bem pouco tempo, por causa da cultura da época, não valorizavam suas esposas. Viajavam a trabalho, largavam as suas esposas cuidando dos animais, tendo que cuidar da casa. Então agora Pedro está falando para os maridos crentes: mudem o foco, aprendam a conviver com suas mulheres, a enfrentar os mesmos problemas, as mesmas lutas que elas enfrentam no dia a dia. Então, seja um marido caseiro, não ausente, não exima das responsabilidades, principalmente de educação dos filhos. Eu não sei se você, marido, tem esse costume, quando às vezes você chega em casa, a esposa vai falar alguma coisa do filho, aí você fala: não, mulher, você que cuida dele, você que fica em casa, você que disciplina ele, faz do seu jeito. Responsabilidade é sua. Essa é a ideia de Pedro, é sua responsabilidade. Conviver é viver juntos. Segunda responsabilidade que ele joga sobre os maridos, ele fala no meio do versículo, ele diz assim: tratem-nas com honra. Por que ele está falando isso para os maridos? Coloquei aqui embaixo, aqui, ó. Mulher, vamos falar comigo? Era? Não? Mulher era? Não? Mulher era? Os escritores da época, alguns filósofos, dizem que mulher não tinha nem alma, por isso ela era inferior. Você sabia que na Grécia Antiga, os filósofos, uma boa parte deles nem era casado, porque eles se consideravam tão superiores às mulheres que elas não eram dignas de partilhar companheirismo com elas. Aqueles que eram casados o eram apenas para ter filhos. Mas sabem quem que era os amantes deles? Os discípulos. Eles tinham contatos homossexuais, porque homem, você olha no olho, conversa de homem para homem. Mulher é um bicho, é uma coisa, não tem valor nenhum. Então, o cristianismo, minhas irmãs, veio resgatar vocês e dar a vocês a dignidade que Deus sempre as deu, porque vocês são criaturas desse Papai do céu que as ama de uma maneira tremenda. Então, por isso, quando Pedro dá essas duas ordens ou duas responsabilidades, ele vai mostrar os motivos. Primeiro, ele vai falar o seguinte: olha, por que você deve conviver com sua esposa e tratá-la com honra, com dignidade? Primeiro, porque ela é a parte mais frágil. O que Pedro está falando aqui é o que a ciência já sabe. Não está dizendo que a esposa é inferior, mas a palavra parte é vaso, e na língua bíblica, vaso é algo muito importante. Então o que Pedro está dizendo é:
Cuide da sua esposa como um vaso que pode quebrar facilmente. E você, marido, é responsável por não deixar esse vaso cair e quebrar. Ela é frágil. Você já viu campeonato no Brasil em que há time de homem, Palmeiras, e time de mulheres que vão disputar a mesma liga? Já viu isso? Porque não pode. É nesse sentido, a mulher é mais frágil. Você já viu competições em que une nadadores, o Cielo competindo com a Joana Maranhão na mesma piscina? Não. Por quê? Porque a estrutura física de um homem é diferente de uma mulher. Você nunca viu no ringue nenhuma mulher desafiar o Mike Tyson? Já viu? Não. Então é nesse sentido que Pedro está usando a palavra parte, vaso, frágil. Não é inferioridade, mas está dizendo para os maridos: aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade não pode ser tratado de qualquer maneira, com palavras brutas ou com ofensas. Nós temos que cuidar como um vaso dado por Deus. Segundo lugar, que arrebentou com os homens da época, Pedro diz assim: essas mulheres que outrora vocês consideravam sem dignidade, como escravas, como coisas, objeto, olha o que ele diz: são co-herdeiras da mesma graça da vida. O que Pedro está dizendo? Que a mesma graça salvadora que alcançou o Júnior, alcançou a Rosália. A mesma graça de vida que alcançou o Titão, alcançou a Etel. A mesma graça de vida que alcançou o Chico, alcançou a Marci. Entenderam a ideia? Ou seja, o homem nas religiões pagãs era superior às mulheres. O cristianismo colocou os dois no mesmo nível. O homem não é superior, o homem tem a mesma dignidade que a mulher. Ela é apenas um vaso mais frágil, e o homem tem a responsabilidade de cuidar desse vaso. E finalmente, homens, tome na cabeça com isso aqui. Terceira razão porque você tem que cuidar bem da sua esposa é para que as suas orações não sejam interrompidas. Já pensou nisso? Por que será que Deus não tem respondido às nossas orações? Será que é porque eu não tenho tratado a minha esposa como um vaso mais frágil? Será que eu não tenho sido meio bravo lá em casa? Precisamos avaliar a maneira como nós cuidamos do nosso vaso. Pedro está dizendo que esta é uma das razões. Não é que Deus perdeu a capacidade de ouvir, Ele continua ouvindo as suas orações, Ele apenas não as responde. A manutenção de um casamento saudável requer de você, esposa, de você, marido, o desempenho dessas funções dentro do lar. Isso vai ajudar a sua família, isso vai engrandecer a glória de Deus. 3 orientações para vocês, vamos lá, mulheres, comigo? Submissão significa aceitar a liderança do... Não, mas então, lá em casa, se eu não tomar o pé, meu marido não faz. Então deixa sem fazer. Deixa sem fazer. O que é responsabilidade do seu marido, não assuma. Deixa a responsabilidade dele. Ah, mas... Cala a boca. É o que Pedro falou. Ore para que o seu marido faça. Submissão é aceitar a liderança do marido. 2, honestidade. Haja sem segundas intenções. Equilíbrio. Beleza exterior, beleza interior. Isso tem grande valor diante de Deus. Homens, suas responsabilidades sejam mais caseiros. Tratem suas esposas com consideração e honra. A manutenção do casamento, para mim, é como cuidar de um jardim. Não tem muita diferença, não. Como um jardim, o casamento pode ficar bonito ou ele pode ficar feio. Pode ou não pode? Coloquei 2 ilustrações. Você quase não está vendo, mas é um girassol morto, seco, e um girassol bem bonito. O que você precisa fazer no casamento? É zelar do casamento. Dá trabalho. Toda semana você tem que vir aqui e aguar essas plantinhas. De vez em quando eu pergunto para o Paulo: o que eu ponho? Está dando umas coisas.
Você tem que cuidar. Se você quer, você tem que zelar. Casamento precisa disso. A gente não pode empurrar o casamento com a barriga. Talvez a gente precisa relembrar do nosso tempo de namoro, aquilo que empolgava a gente. Sair para comer um sanduíche, ir no cinema, passear de mão dadas. Na antiguidade, quando o homem andava na rua, sabe onde a esposa ia? Lá atrás. Porque ele era superior à sua esposa. Deixe-me terminar citando um teólogo. Ele falou o seguinte acerca desse último texto para os maridos. Eu quero terminar deixando isso aqui para nós como casais refletirmos. E eu falo isso para aqueles que estão namorando. Se você não tem prazer de ler a Bíblia com a sua namorada agora, você não vai ter prazer de ler a Bíblia depois que você casar. Se você não ora com sua namorada ou seu namorado agora, você não vai fazer isso depois de casar. Fica pior. Então a gente precisa tomar as rédeas. Maridos e esposas cristãos precisam orar juntos. Não é para pregar para o marido, não é para pregar para a esposa, mas às vezes é uma necessidade. Não precisa ficar 2 horas orando. Oração de 5 minutos, 10 minutos. Ore por uma necessidade, ore pela igreja, ore pela vida espiritual. Olha o que diz esse teólogo, ele fala assim, olha, todos os casados devem se empenhar em se comportar de forma tão amável e pacífica um com o outro, que não atrapalhem com suas brigas as suas orações. Vamos orar? Deus amado, nós buscamos a Tua face nessa noite, reconhecendo que esta área conjugal é tão melindrosa, tão difícil, porque envolvem dois seres, muitas vezes egoístas, muitas vezes cheios de si. Mas obrigado porque nós que estamos aqui hoje ouvindo a Tua palavra, temos o privilégio de ter experimentado a graça salvadora e libertadora que há em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu estou conversando com homens e mulheres que estão aqui, que são verdadeiramente livres. É fácil para o pastor conduzir uma igreja onde há homens e mulheres que levam a sério a liberdade. É fácil para um pastor mostrar o caminho do dever e poder ver na vida do seu povo o desejo de homens e mulheres, sejam eles casados ou solteiros, andar no caminho do Senhor. Por isso hoje à noite, ajuda as mulheres a refletir sobre esse texto, sobre as responsabilidades que o Senhor coloca sobre cada uma delas, sobre as orientações que o Senhor deu para elas hoje à noite. Toca no coração de nós homens, maridos, que a gente possa perceber essas responsabilidades e olhar para as nossas esposas não como inimigas, mas como vasos que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. Ao voltar para casa, Deus amado, ajuda-nos a viver uma nova semana de lutas, de trabalho, de estudos, em casa, na empresa, mas onde quer que nós estejamos, que eu e os meus irmãos possamos viver uma vida exemplar, uma vida coerente com a nossa fé, que nós possamos viver como servos do Senhor, para calar a boca daqueles que falam coisas maldosas contra a vida dos cristãos. Em nome de Jesus, aquele que veio, morreu, venceu a morte e ressuscitou, que está vivo à sua direita, que um dia voltará para nos buscar. É no nome desse Jesus amado, Senhor e Salvador,
que nós oramos e nós agradecemos.